Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Me chamo Maria Eduarda e vou apresentar o trabalho da disciplina de estrutura de dados juntamente com o Guilherme e o Diego. O nosso tema é pilhas avançadas e suas aplicações em máquinas de pilha dupla. Para introduzir, vou começar explicando a diferença de pilhas e pilhas avançadas. O que é uma pilha? Uma pilha stack é uma estrutura de dados que segue a regra LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Suas principais operações é o push para inserir elemento, o pop para remover o elemento do topo e o top/pick, que é visualizar o topo. Em pilhas avançadas, as aplicações são mais complexas do que nas pilhas tradicionais. Elas são utilizadas em compiladores, interpretadores, máquinas virtuais, blockchain, WebAssembly e linguagens de programações. Nesses casos, a pilha não serve apenas para o armazenamento de dados, mas também para executar instruções, controlar chamadas de funções, armazenar operandos e gerenciar memória. Partindo para o conceito de máquina de pilha, a Stack Machine é um modelo computacional onde quase todas as operações são realizadas usando uma pilha, em vez de usar os registradores diretamente, como em muitas CPUs tradicionais. As instruções trabalham principalmente com os valores que estão no topo da pilha. A máquina de pilha dupla, frequentemente chamada de 2PDA, do inglês Two Push Down Automaton, é um automato de pilha equipado com duas pilhas independentes, onde cada uma tem a sua função específica. Essa separação torna a execução mais organizada e facilita o gerenciamento de chamadas de dados e funções. A pilha de dados operando armazena valores imediatos e operandos para operações lógicas e aritméticas, como adição, multiplicação, subtração, e a pilha de controle chamada armazena escopos variáveis locais, endereços de retornos e ponteiros para quadros de pilhas, stack frames, quando funções são chamadas ou retornam. Aqui embaixo eu tenho a estrutura do 2PDA, onde essa parte aqui é a fila de entrada, aqui do lado a gente tem a primeira pilha, que é a pilha de dados, aqui fica a segunda pilha, e aqui no meio é o conjunto de estados. As características da máquina de pilha dupla são as duas pilhas, onde essa configuração permite simular uma máquina de Turing, tornando-a mais poderosa do que um PDA de pilha única. O gerenciamento de memória, onde com duas pilhas o PDA pode armazenar e gerenciar informações mais complexas, permitindo que ele reconheça idiomas que um PDA padrão não pode. O previsível e o imprevisível. Um PDA de duas pilhas pode ser determinado ou não determinado, mas é a versão não determinada que captura totalmente o poder de uma máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo teórico criado para representar o funcionamento lógico de um computador. Ela utiliza uma fita como memória, uma cabeça capaz de ler e escrever símbolos e um conjunto de estados que controla cada operação. A cada etapa, a máquina pode alterar o símbolo atual e mover a cabeça para a esquerda ou para a direita. Esse modelo consegue representar qualquer algoritmo computável e possui uma relação importante com autômatos de duas pilhas. Agora passando para a equivalência computacional, um autômato com duas pilhas gerais ilimitadas possui o mesmo poder computacional de uma máquina de Turing. Isso significa que dois modelos conseguem realizar os mesmos tipos de computação e reconhecer as mesmas linguagens. Essa equivalência pode ser demonstrada por simulações nos dois sentidos. Nesta parte, destacamos como duas pilhas conseguem simular a fita de uma máquina de Turing. Máquina de Turing simulada por duas pilhas. Na simulação, a primeira pilha armazena os símbolos que estão à esquerda da cabeça de leitura. A segunda armazena o símbolo atual e os símbolos que estão à direita. Como mostra a imagem, a cadeia é organizada de forma que o primeiro símbolo fique no topo da segunda pilha. Assim, os símbolos mais próximos da cabeça permanecem no topo das pilhas e podem ser acessados diretamente. Quando a cabeça se movimenta, os símbolos são transferidos de uma pilha para outra. Essa é uma utilização teórica das duas pilhas, mas estruturas desse tipo também aparecem de forma prática em diferentes máquinas virtuais. Aplicações em máquinas virtuais. As máquinas virtuais utilizam pilhas de maneiras diferentes. CPython, JVM e .NET utilizam essas estruturas durante a execução de bytecodes, métodos e instruções intermediárias. WebAssembly e EVM executam operações retirando valores do topo da pilha e armazenando nela os resultados.
Já a NeoVM apresenta estruturas separadas para avaliação, chamada e armazenamento dos resultados. Apesar das diferenças, todas utilizam pilhas para organizar alguma parte da execução dos programas. Nessas plataformas, as pilhas possuem aplicações práticas. Voltando ao modelo teórico, elas também podem ser utilizadas para armazenar e comparar símbolos de entrada. Agora, indo do uso prático ao modelo teórico, um autômato com apenas uma pilha possui limitações para comparar diferentes partes de uma cadeia. Com duas pilhas, é possível armazenar informações separadamente e depois realizar comparações entre elas. Isso permite reconhecer linguagens mais complexas, como a linguagem formada pela mesma quantidade de símbolos A, B e C, exatamente nessa ordem. A seguir, veremos como duas pilhas são utilizadas para reconhecer uma cadeia de linguagem. No trabalho, vamos ver como uma PDA de duas pilhas pode lidar com uma linguagem. Esta linguagem utilizada será a linguagem L, exemplificada anteriormente, com um número igual de A's, B's e C's nessa ordem. Não é solucionável por uma pilha PDA simples, mas pode ser solucionado com máquinas de Turing. Então, utilizaremos nosso sistema de pilhas duplas. E como usaremos essas duas pilhas? Ao ler A, vamos empurrar X para a pilha 1, ao ler B, vamos empurrar Y para a pilha 2, e ao ler C, vamos remover X da pilha 1 e Y da pilha 2 simultaneamente. E se ambas as pilhas estiverem vazias no final, aceitaremos a string. A implementação. A estrutura fundamental do programa é a node, que representa um nó da pilha. Cada nó armazena um caractere e um ponteiro para o próximo elemento. As funções push inserem um elemento no topo, a função pop remove e retorna o elemento do topo, e pick permite consultar o topo, sem removê-lo. A função clearStack esvazia completamente a pilha e libera a memória utilizada, e a função printstate exibe o estado atual do autômato e o conteúdo das duas pilhas. A função principal do programa é a simulate2pda, responsável por simular o funcionamento do autômato. Inicialmente, as duas pilhas são criadas vazias, o estado inicial é definido como Q0. Durante a leitura da cadeia, cada símbolo é processado de acordo com as regras do autômato citadas anteriormente. Ao ler o símbolo A, o programa impõe o marcador X; ao ler o símbolo B, impõe o marcador Y na outra pilha; e quando encontra o símbolo C, passa para o estado Q1 e remove simultaneamente um elemento de cada pilha, até que as pilhas estejam vazias. Caso essas condições sejam satisfeitas, ocorre a transição de aceitação para o estado final QF, e a função retorna true, indicando que a cadeia foi aceita. Caso alguma seleção seja inválida ou ainda existam elementos nas pilhas, a cadeia é rejeitada e a função retorna false. A função main é o ponto de entrada do programa e tem a finalidade de executar os testes do autômato. Nela são definidas as duas cadeias, uma válida, que atende às regras, e a outra inválida, que viola essas regras. Em seguida, a função chama a simulate2pda para cada cadeia e exibe o resultado na tela. Dessa forma, o método responsável pela inicialização do programa, a execução dos testes e a apresentação dos resultados finais. Na execução do código, temos que, no caso válido, a string retorna aceita. Ela lê os A's e implementa X, lê os B's e adiciona os Y, e lê os C's e remove simultaneamente de cada pilha, fazendo com que no fim a fita seja vazia e o resultado seja aceito. No caso inválido, com A a menos, ela lê os A's e os B's, porém quando ela lê os C's, uma pilha ainda possui itens, o que faz com que não haja troca de estado e o estado rejeite a string final. Falando sobre a complexidade do código, as operações básicas da pilha possuem complexidade O de 1. A função principal percorre toda a cadeia apenas uma vez, realizando operações de custo constante para cada símbolo processado. A entrada possui complexidade temporal O de n, onde n representa o tamanho da cadeia. A limpeza das pilhas também possui complexidade O de n, mas não altera a ordem crescente total do algoritmo. E a complexidade espacial do algoritmo também é O de n. Portanto, conclui-se que o simulador apresenta uma implementação eficiente para o reconhecimento da linguagem proposta. O algoritmo realiza apenas uma passagem pela cadeia de entrada, utiliza operações de pilha de custo constante e apresenta crescimento linear tanto no tempo de execução quanto no consumo de memória. Embora o programa não seja uma máquina virtual como a EVM ou WebAssembly, ele demonstra os mesmos princípios fundamentais de manipulação de pilhas. A solução utiliza duas pilhas independentes para controlar o processamento da entrada, caracterizando uma máquina de pilha dupla. Dessa forma, o projeto serve como um exemplo didático dos conceitos que também aparecem em tecnologias modernas baseadas em pilhas, como máquinas virtuais e interpretadores. Muito obrigado pela atenção.